Olá pessoal, vamos começar aqui mais um bate-papo, dessa vez com o meu amigo aqui, que é a minha inspiração para essa minha nova fase de malhação, de desenvolvimento corporal, minha nova fase da saúde, né? Passei uma fase meio que displicente e eu já queria que ele se apresentasse logo aqui e contasse até um pouco da história dele, né? Harrison, sua vez aí. Bom pessoal, tudo bom? Eu me chamo Harrison, sou daqui mesmo do interior, de Teotão Vilela, e ser fisiculturista hoje me trouxe muitos benefícios para poder você atingir algo que você quer mentalmente. Então, o que me inspirou, eu sempre quis ser fisiculturista, mas eu tinha muito acima do peso, né? Eu era muito acima do peso para poder ter um físico competitivo. Então, entrei na academia para poder ter uma alta performance de físico. Isso levou anos até ficar magro. Então, o aspecto de magro não era físico competitivo. Então, eu entrei na academia agora justamente para poder pegar peso na sala de musculação, que foi na academia do tio Moacir, na Impacto, para você ter... Eu sou tio, no caso, né? Ele é meu tio e é meu fisioterapeuta também. O Moacir, aqui em Teotão Vilela, ele foi uma das pessoas, ele é uma das pessoas, historicamente, que são mais importantes, né? Porque ele teve uma das primeiras academias, se não foi a primeira. Isso. Ele trouxe muita coisa voltada a artes marciais, né, a eventos. Ele mesmo já participou, né? Ele não só promovia, ele também participava. Isso. Conta aí como foi essa relação, se você se inspirou, como foi a sua jornada aí do início, como assim na parada aí? Então, o tio já tinha academia, né, onde eu queria frequentar, só que como eu estudava, eu não conseguia conciliar. E quando eu comecei a conciliar à noite na musculação, ele perguntou, pode ir a hora que você quiser. Então eu fui. E o tio Moacir é uma referência muito importante aqui para a cidade, que foi o primordial a trazer as artes marciais e o fisiculturismo para cá, onde era uma rivalidade das duas academias, que era Ativos e era Impacto. Tinha os atletas que eram da Impacto e os atletas que eram da Ativos. Então eles competiam no Campeonato Alagoano para ver quem levava mais títulos para casa, e a Impacto sempre vinha na frente. Então, assim, isso me inspirou muito também com os atletas antigamente, e o tio sempre me inspirou, vamos treinar. Então, ele foi minha fonte de inspiração para poder seguir mais adiante, né? Eu não conseguia ser o que eu sou hoje sem com a ajuda dele. Ele foi meu mentor e até hoje é. Ele abriu o pessoal com o facão, abrindo o canavial aí, porque ele... Até hoje ele é bem jovial, não tem 60 anos, mais ou menos, ou mais. Nessa base, mais de 60 anos. Está mais jovem do que nós dois. Não, a especialização deles é muito importante, ele faz quiropraxia em mim, tem estudo de fisiologia, é educador físico, fisioterapeuta. Então ele é o melhor fisioterapeuta daqui, né? Se isso sem sombra de dúvidas, ele faz um trabalho excepcional aqui, principalmente comigo como atleta, né, e aos pacientes dele. Então ele foi minha inspiração para poder seguir um padrão de físico, né? Através disso eu fui seguir outros caminhos para poder chegar num potencial de nível maior, né? Tive que contratar treinador para poder exigir mais do meu físico. Até então isso se torna um certo limite, mediante a situação. Ele passa o treino. O tio, ele me engajava muito em relação ao treino, me treinava muito forte. Só que eu precisava de um suporte maior em relação ao conhecimento, né? Em relação a isso. Mas em relação... Tem toda essa parte técnica, de conhecimento, mas tem um ponto, isso vai para basicamente todas as áreas, né? Que é a parte de motivação, né? Tanto pessoas que motivam você, quanto você se automotivar. Você precisa dessas ferramentas, né? Como é que foi essa jornada aí? Porque você era um cara, eu lembro de você na adolescência, né? A gente conversava e tudo mais. Você era um cara gordinho, né? Você era gordinho, não sei se você já sofreu bullying por ser gordinho. Já. Ou se isso foi uma motivação até para você mudar, né? Mas eu lembro, inclusive, na época das lan houses, enquanto eu estava muito na parte dos games, né? Dos MMORPGs, estava conhecendo toda
esse mundo online, você estava sempre buscando informações, era um universo diferente, né? Conta aí como foi essa jornada e como você conseguiu se motivar, né? Porque chega um nível que você está crescendo em qualquer área e você vai deixando gente para trás. E as pessoas que estão te motivando, que estão competindo com você, elas vai acabando a graça. Onde é que você estava buscando energia aí até você chegar onde chegou, né? Você teve várias etapas. Eu queria que você falasse de cada uma dessas fases aí. Você já falou a primeira delas, que foi com o Moacir, né? O grande Moacir. E eu queria que você trouxesse aí como se motivar. Eu vou começar, inclusive, semana que vem, a minha terceira fase de academia, que eu estou mais de um ano que eu não faço nada. E como é que eu faço aí para mim? Então, a grande motivação que lhe leva é você ver a transformação do seu físico. Né? Quando você vê seu físico transformando, você não quer voltar mais ao seu estado original. Que eu sofria bullying nas escolas, era baleia assassina, tal. Eu pratiquei o meu primeiro. Qual o pior apelido que você... Era baleia assassina, entendeu? Então assim, eu fui pra capoeira, né? Meu primeiro esporte foi a capoeira, meu apelido era até Bujão, e até hoje o pessoal me conhece isso, só que eu sou... Mas é um bujão diferente agora, né? É um bujão diferente. Então assim, eu fui buscar a minha transformação e motivação mediante a minha transformação de físico, né? Então eu via que eu tinha um certo limite para poder treinar e me suplementar. Até então eu não sabia me suplementar, nem sabia tão pouco seguir uma dieta padrão. Então depois que eu emagreci, eu busquei esse conhecimento, busquei fora. Antigamente era muito através de revistas do fisiculturismo, então eu lia muita revista do fisiculturismo, do Arnold, até do próprio Kevin Levrone, que foi minha fonte de inspiração como primeiro bodybuilder. Então eu seguia os passos dele, tanto de dieta, e fui descobrindo os novos horizontes, como os recursos ergogênicos, as melhores suplementações, os treinos, dieta, horário, para você poder seguir e ter melhoramento de tudo isso. Então, foi preciso você extrapolar os recursos, o conhecimento que tinha na cidade que você nasceu, né? Para você conseguir atingir um novo nível, né? Isso. Inclusive, trazendo um pouquinho para o que você falou anteriormente, da academia, né? Da clássica academia, a Impacto, ela tinha uma foto gigantesca, não sei se tem mais, né? Do Coleman. Que na época era o maior do mundo, né? Não sei se ainda... Certamente não é mais, certamente ele já está velho, né? Mas aquilo ali inspirava você olhava para aquilo ali, como é que você enxergava? Muito. Eu via os vídeos do Ronnie Coleman treinando e era absolutamente brutal, era muito brutal. Ele tinha uma genética que favorecia muito a ele. Uma coisa é você ter genética e outra coisa é você tentar buscar a genética. Então o cara que tentava buscar a perfeição do físico era totalmente diferente do Ronnie Coleman. Não vai existir outro cara na face da vida igual ao Ronnie Coleman, não vai. Ele foi único e não vai existir. Até os atuais bodybuilders de hoje, como Samson Dalva, Derek Lussford e outros pessoais, né, não vai existir outro Ronnie Coleman na vida. Ele foi exclusivo e uma aberração. Ele atingiu qualquer nível de musculação do fisiculturismo das épocas dos anos 90, né? Ele era muito gigante, muito. Ele foi abençoado pela natureza, né? Foi agraciado. Ele estava no lugar certo, que tipo, é um lugar onde foi desenvolvida muita tecnologia, né? Isso. Voltado a toda essa parte de bodybuilding, de musculação, alimentação, suplementação, né? Onde as coisas chegavam primeiro. E teve também o esforço dele. Ele surfou uma onda, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso e trouxesse um assunto que a gente já conversou uma vez sobre limites. Porque basicamente tudo na vida é sobre limites, né? Existe um limite para você treinar, tanto para cima quanto para baixo, de alimentação, né? Chega um nível que você precisa se alimentar mais. Se alimentar melhor e queria que você faça um pouco do limite. Existe o limite da genética. Porque imagina só, você tem um fator genético que você é abençoado com relação a você chegar a uma quantidade de músculo com mais facilidade. E isso usando pouco recurso. Tipo, existe amigos meus que têm uma genética muito melhores que eu, mas não treinam igual eu.
não treino. Então, como eu não tenho genética, eu busco mais a intensidade nos treinos. Então, o fator limite, para mim, eu tive que buscar comer mais, eu tive que usar mais as minhas suplementações, usar o fitoterápico para poder atingir um nível maior. Tem amigos meus que gastam muito menos que eu, mas tem uma genética absurda melhor que eu, para poder seguir. Eu sou de dieta 24 horas. Dieta 24 horas. Já tem amigos meus que fazem 50%, 60% da dieta e chega um físico a ser até mais apresentável, vamos dizer, que o meu. Só que para ele poder cair, é mais fácil ele cair do que eu. Eu tenho uma mente totalmente voltada para o bodybuilding. Você vive isso? Eu vivo isso. 24 horas. Você dorme no horário certo. Durmo no horário correto. Então, meus horários de acordar, eu acordo em torno de 4h30 da manhã, 4h40. Vou para o meu cardio, faço em torno de 35 a 45, dependendo da fase de competição minha, mediante o meu treinador, que ele pede para executar da melhor forma possível. E faço o que tem que ser feito, deixo minhas 6, 7 refeições prontas. Isso é todo dia. Tipo, o cara que não tem foco, ele está jogando bola, ele está na sala de musculação, ele está fazendo uma corrida de manhã, ele está convidando uma amiga para fazer cardio à noite em alguma localidade. Então, assim, ele é um cara eclético partindo para a vida atual dele, né? Já é um cara que é bodybuilding, que ele tem seu trabalho, tipo, eu trabalho em horário comercial, só que deu hora de comer, eu tiro 2 minutinhos, 3 minutinhos e estou lá fazendo minha refeição. Isso é primordial para mim. Então, assim, é like machine, é como um robô, todo dia. Então, assim, quando você dá início a uma preparação, você vai ver o físico se transformando aos poucos, porque é um esporte de paciência. Não adianta o cara querer tomar uma melhor suplementação, o melhor recurso ergogênico, achando que vai chegar muito mais rápido. Eu conheço muita gente que toma um caminhão de esteroides, mas não chega no físico competitivo, porque aquilo não é para ele. Não é para ele em relação a quê? Ao nível de treino dele, ou a genética, ou os dois? A gente fala que aquilo ali não é para ele porque ele não tem espírito de ser um cara agressivo mediante a sala de musculação. Então já que você vai falar disso aí, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é um cara que vai para a academia, malhar, tudo mais, e o que é um bodybuilding. Existe uma diferença? Existe uma diferença. Onde separa o atleta? Quem é o atleta dos dois? É possível ser um atleta indo lá fazer... Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte. A diferenciação de um atleta bodybuilding que tem a mente voltada para os palcos, a mente voltada para... Você não coloca limite no bodybuilding. Né? Já um cara que é para fins estéticos, ele está na academia 3 vezes, 4 vezes na semana. O bodybuilder, ele quer treinar de domingo a domingo. A mente dele só é treino, é dieta, é a suplementação e tudo mais. Um cara que não é bodybuilder, ele tem o mesmo objetivo do bodybuilder, criar músculo e ficar definido, ótimo, né? Isso a mente que eleva a ser mais saudável possível. Só que o bodybuilder ele já não é tão saudável, eu estou falando mentalmente, porque ele vai estar numa expressão de nível maior de agressividade. Tipo, quando eu chego na academia, eu não quero conversar com ninguém. Eu quero treinar. É um trabalho, você encara isso como... Eu encaro isso como um trabalho. Entendeu? Então, quando você chega na academia, eu não quero conversar com ninguém, eu quero treinar. Entendeu? Então, o cara que não é bodybuilding, ele chega, ele conversa, fala com todo mundo, tira foto, tá no telefone, entendeu? Então, assim, aquilo ali para ele é como se tirasse o estresse do trabalho dele, das 8 horas de trabalho dele, e que fosse se divertir na academia como passatempo. Então é como se fosse... Entendeu? É como se, para uma pessoa que malha, uma pessoa comum que malha, é como se ele passasse o dia... É como se a pessoa passasse o dia na academia, passasse o dia fora,
trabalhando no mundo cansativo e ele vai para a academia para espalhar um pouco. Espalhar um pouco daquilo que... do fardamento. Fugir da realidade, isso, né? Fugir da realidade. Enquanto o bodybuilder, a realidade dele é aquele ali. todo dia. É o momento de foco dele. É o momento que ele dormiu para isso, ele trabalhou o dia todo pensando no momento que ele vai para a academia, e quando ele vai para a academia ele vai botar toda aquela mentalidade em prática. Você tem ideia, eu quando não estou num dia muito legal, mas eu vou treinar, é o mesmo treino de um dia legal? Não é o mesmo treino. Né? O meu próprio treinador, ele fala, sai do planejamento? Eu falo não, sei por que está assim. Então assim, um cara que é bodybuilder, ele observa o que é na dormida, se dormiu bem, se não dormiu bem, se você comeu bem, tipo, a força que você tinha, se você perdeu força é porque aconteceu alguma coisa. Então o bodybuilder ele se comporta dessa forma, entendeu? Se o bodybuilder estiver pensando em muita coisa que tira ele do foco, o treino não vai ser igual. Quando eu estou no agachamento, acima de 200 kg, 220, num determinado aparelho, não pode se passar nada mediante a sua mente. Não pode se passar nada. É só você concentração com você e a execução do seu peso. Né? Tipo, eu já cheguei a agachar com 220 quilos. Então, a mente está voltada para aquilo. A mente está voltada para aquilo. Você sofreu algum acidente? Já. Tenho algumas lesões, né? Que foi... Todo bodybuilder ele se paga por um preço muito alto. Né? Quando eu fiquei top 4, melhor do Brasil, no Mexer Olímpico Amador, uma semana após eu sofri um acidente que eu estava com 220 quilos no agachamento, né? Mas normalmente eu agacho com o banco atrás, né? Eu sento no banco para poder subir, isso me dá mais estabilidade. Mas dessa vez eu não fiz, né? E sofri uma lesão na coxa direita, porém eu só consegui recuperar com fisioterapia de 4 meses em diante, mas hoje eu sou um cara mais forte, porque o bodybuilder ele torna mais forte. O bodybuilder ele torna mais forte. Mentalmente, tudo. Eu tenho bursite crônica nos ombros, mas isso eu carrego a dor pro resto da vida, mas isso não me limita de eu treinar ombro. Não me limita de treinar ombro. Então assim, ser bodybuilder de alto rendimento lhe dá consequências, é você dormir com a dor, acordar com a dor e treinar com a dor. Você sente muita dor? Muita dor, eu sinto muita dor, entendeu? Então assim, tem dias que eu não treino, faço mais treino de mobilidade para poder amenizar a dor. Então assim, quando eu estou em protocolo de fase de competição, tudo se torna o dobro, porque você está se alto rendimento mais do que você não estava. Falta 14, 16, 18 semanas para a competição. Quando você dá início à preparação, você tem que estar sabendo que você vai ter que conviver com a dor. O que é dor? A dieta vai ter que ser mais trabalhada ainda? Tem que se policiar. Tipo, o meu treinador, ele muda uma dieta de 300 gramas para 150 gramas de carboidrato. Então isso é melhor você conviver sentindo fome do que você ter que ir para comer, mediante no off. Né? A gente tem 2 períodos de preparação, que é o off season, que a gente está fora de competição, e tem o pré-contest que a gente faz para a gente tirar toda a gordura do seu corpo, para a gente estar preparado para o palco. Então assim, é mais fácil você sentir fome do que você poder comer sem sentir a fome. Você consegue segurar a fome. Entendeu? Então assim, mas você tem que estar preparado para conviver com ela. Tem que se preparar nesse momento. Mas como você lida, por exemplo, às vezes quem trabalha tem uma vida corrida, você é levado à ansiedade, você quer comer. A primeira coisa que você quer escapar é da comida. Justamente. Quando você vai para esse evento, vai rolar uma ansiedade, vai rolar um desequilíbrio mental, tipo, vai rolar isso aí. Como é que você consegue equilibrar justamente nesse momento que a tendência do corpo é fuga, ou seja, comer para correr? Como é que você consegue lidar com isso, trabalhar a mente para não cair na boca e começar a comer que nem uma pessoa comum?
É muito difícil. É muito difícil, principalmente eu tenho uma compulsão alimentar. Tipo, quando você coloca algo na boca que é satisfatório para o seu paladar, você não quer parar mais de comer. Até então, você esquecer aquilo. Tipo, eu sou de dieta 24 horas. Mas se por um acaso me dá alguma crise de ansiedade, alguma coisa, e eu colocar o primeiro pedaço ou de doce ou de algo na boca, você vai querer extrapolar. Você vai querer extrapolar. Entendeu? Mas assim... Evitar a primeira É dose, evitar né? a primeira. É evitar a primeira. De fato, é evitar a primeira. Então, assim... O processo de você fazer a dieta, todo bodybuilder fala. Todo bodybuilder fala. Não é bom fazer dieta. Entendeu? O que é fazer dieta? A dieta é você calcular o macronutriente de acordo com o seu peso, é tomar seus fitoterápicos e comer na medida certa. Tipo, você precisa de uma quantidade de X calorias, mas você vê uma quantidade de comida. Tipo, eu já peguei alunos, né? Tipo assim, pessoas que dizem, a minha nutricionista passou um monte de quantidade de comida para me poder comer. Espera aí, ela te deu comida, ela não te deu caloria. Então tudo vai ser, tipo, você quer emagrecer, tudo é em processo de déficit calórico. Eu quero emagrecer, é déficit calórico, não tem outra escapatória. Ele quer reconhecer primeiramente o que é comida, né? Isso, você tem que reconhecer O que é primeiro comida e não comida. que é quantidade de coisa, né? Quais são os princípios, as leis da comida para quem é bodybuilder e para o ser humano normal, né? Porque a gente é motivado o tempo todo a comer besteira, propaganda, a gente vê pessoas comendo, enfim. Como se blindar disso e quais as leis, o que não comer, nunca. Nossa, o ser humano ele pode comer o que ele quiser, mediante as quantidades corretas. Eu tenho um peso, eu tenho que comer uma quantidade de comida. Você tem um peso você tem 10 quilos a mais que eu, você tem que comer outra quantidade de comida. Então não adianta você chegar para mim e falar, eu queria emagrecer, mas eu como pão de manhã. Ótimo, você come pão de manhã. Quantos pães você come? Vamos restringir isso. Você não vai parar de comer seu pão. Você só vai restringir algumas quantidades de calorias. Entendeu? Então, assim, todo bodybuilding, ele tem que ser quebrado o tabu. Mas o que era que só comia antigamente? Batata doce, frango e ovos. Era o que só comia antigamente. Né? Então, assim, hoje o mundo está mais flexível. Mas o que é realmente flexível? É você pegar e transformar o que era antigamente na dieta original de hoje, o que todo mundo quer comer hoje. Tipo, eu sou um cara muito old school, que é a antiga casa. Eu sou muito old school, muito, a galera dos anos 90. Eu nasci em 1991, mas acompanho muitos dos bodybuilders da década de 80, os clássicos da galera de 80, como Kevin Levrone. Kevin Levrone, em época de competição, só comia aspargo e tilápia. Aspargo e peixe. Entendeu? Então, assim, ele se blindava dessa forma. Ele via os outros competidores e dizia, não, ninguém vai me vencer. Então, assim, eu tive muitas falhas, mas também hoje eu acerto todas. Justamente por conta do conhecimento que eu tenho hoje em relação tanto à suplementação, como dieta e como recursos ergogênicos. Eu queria que você explicasse o que são recursos ergogênicos aí. Vamos lá. Eu sou químico, eu sou formado em química, e recursos ergogênicos dá o seu melhoramento de performance. Lembrando que os esteroides anabolizantes foram feitos para fins terapêuticos. Recursos ergogênicos são os famosos anabolizantes, a famosa bomba que a gente falava antigamente. Então, assim, existem efeitos colaterais que você tem que estar ciente disso, como queda de cabelo, acne, espinhas,
né? Tipo, sobrepõe muito o seu coração, bombeamento sanguíneo, isso são alguns fatores que elevam também. Mas você pode amenizar isso? Pode, através de doses corretas, mediante isso, né? Qualquer recurso ergogênico, como qualquer outro fármaco, existe uma dose, né? Ninguém aqui está falando para você usar recursos ergogênicos, né? Porém, se você quer fazer um protocolo, né? Procura alguém que tenha maior conhecimento. Eu já faço uso disso há mais de 10 anos. Né? Antigamente, como não se conhecia muito, era muito difícil. Então, eu tenho efeito colateral até hoje, que foi algo do passado. Mas hoje a gente não faz mais isso. Entendeu? Então, assim, recursos ergogênicos melhoram a sua performance. Quero fazer um protocolo para chegar em um ano no que eu quero. Um ano físico, estético, competitivo, para você levar para o dia a dia. Com recursos ergogênicos você consegue chegar em 16 semanas. Entendeu? 4 meses. Eu assisto alguns filmes e quando eu comparo a filmes dos anos 70, 80, 90, e quando eu comparo os heróis, né, as pessoas, os protagonistas, os atores que aparecem nos filmes recentemente, eu percebo que a distribuição, o formato, a geometria dos músculos do pessoal é diferente da galera Rambo para trás, né? É mais arredondado, é um outro formato e a galera consegue ganhar isso rapidamente. Qual é o segredo para essa façanha e por que esse formato específico mais arredondado, né? Fica quase como um bonequinho. Isso. Então é o seguinte, hoje para você poder modelar um físico, vai mais pelo fator de genética. Se você já tem um físico já apresentável, você só consegue melhorar ele, porque você tem um fator genético. Né? Então o que acontece? O pessoal da antigamente já tinha esse fator genético. Já tinha um fator genético a mais do que o pessoal de hoje. Tanto é que antigamente a musculatura, como o próprio Arnold, Franco Colombo e os bodybuilders antigamente, eram totalmente diferentes porque eles realmente treinaram e comiam só comida limpa para poder chegar no físico que é hoje. Já hoje a gente precisa ter um treinamento mais intenso, tomar mais. Por que precisa ter um treinamento mais intenso? Por causa da genética? Fator genético. Tipo, um cara que não tem genética igual a eu, tive que massacrar os meus músculos durante anos para poder chegar ao doutor. E isso leva anos. Eu treino já há 14, 15 anos. Então, e como não desistir assim? Pegando um carona que você está falando aí. Você levando porrada da genética, né? da realidade, e como você buscar uma motivação para você dizer, bicho, isso não é para mim. Certamente você vai escutar pessoas dizendo, bicho, tem certeza disso? Como é que você... Isso era um sonho de muitos anos que eu tinha, de ser atleta fisiculturista. Né? Isso era um sonho que eu tinha e tive que abraçar isso pro resto da minha vida. Houve um caso que eu me machuquei e eu perguntei se era realmente isso que eu queria para minha vida. Né? Então, assim, eu transformei meu físico no melhor físico de Teotônio Vilela. Hoje eu sou considerado o melhor físico de Teotônio Vilela. Né? Um dos maiores aqui de Alagoas. Dos maiores de Alagoas, né? Tipo, eu sou tricampeão alagoano de fisiculturismo, campeão brasileiro Nordeste, campeão IFBB. Já tenho 2 Arnold de classes já em competição. Fui recentemente agora em abril. E sou top 4 melhor do Brasil no Mr. Olímpia Amador. E 28 de outubro desse ano estou indo para o Olímpia de novo Amador. Né? Então, assim, isso carrega um peso muito grande em cima de mim. O que não me faz parar hoje é a minha mente. Né? Tipo, eu não vou conseguir fazer outra coisa mais. Eu não vou conseguir fazer outra coisa mais. Isso está carregado no meu sangue e no meu coração como fisiculturista. Isso é acordar, isso é fazer o que tem que ser feito, fazer os cards, fazer a dieta, pesar as minhas refeições, deixá-las todas pesadas e seguir o plano todo dia, é como um robô. Isso não importa
Se o menino está chorando, se seu filho está chorando, se sua esposa está doente, que tem que cuidar dela, chega na hora de fazer o que tem que ser feito, né? Eu conheço vários amigos fisiculturistas que hoje são profissionais que o pai faleceu, mas no outro dia o cara estava treinando, entendeu? Que no outro dia o cara estava treinando. A mente já pede por isso, né? A mente já pede por Inclusive, isso. pode ser um caminho, pode ser um escape, né? Até um escape mesmo para você não cair numa depressão e tudo mais. Justamente. Voltando um pouquinho atrás do que você falou sobre anabolizantes, esteroides, e qual o nome chique que se dá para isso? Para bomba, né? Qual o nome chique para bomba que é dado? A gente fala de recursos ergogênicos, né? Você está tomando algum agora e em que quantidade? Vamos lá, vamos revelar. Vamos lá. Como qualquer outro bodybuilder, a gente faz uso do protocolo, onde eu tenho um treinador, né? Que é o Vitor Lima Pro, né? Então, ele passou, vamos lá, capítulo isso aí, 500 miligramas de sais, né? Sais de texto. Eu ainda coloco 150 miligramas de outro éster, que é propionato. Eu coloco 300 miligramas de Masteron, né? Eu ainda estou com 4 IGH dia, né? Aumentei a dosagem para 8 I, ele que mandou. E estamos nessa pegada, já faz uns 8 meses. Quantas vezes, qual a frequência, quando, como é que se toma, faz uso disso aí? O cara que está em protocolo, ele usa praticamente todo dia. Ele faz uso e injeta todo dia, né? Isso é, sem sombra de dúvidas... Se mede para o organismo todo dia? Todo dia isso. Dá mais ou menos qual quantidade, assim, se fosse... Vamos lá, 1 ml de sais de testosterona tem 250 miligramas de testo, né? Então, se ele pede 500 miligramas de sais por semana, então a gente consegue injetar 2 ml de testo, 2 ml de sais por semana. Então, ele pede para dividir isso em 4 vezes na semana. Então, você vai distribuindo as aplicações dessa forma. É um pouquinhozinho todo dia. Isso, todo dia. Né? Ainda tem o GH, que é a somatropina, que esse é o hormônio que ele é gelado, conservado em geladeira, que ele é um peptídeo, né? Ele é um peptídeo e a gente injeta subcutâneo. Subcutâneo é outra forma. Entendi. Mulher, mulher, qual seria o equivalente para mulher? Seria a mesma coisa de homem? Mulher que faz bodybuilding, como é que funciona essa lógica? Vamos lá, a atleta profissional, ela faz os usos de praticamente as mesmas coisas que os homens usam, né, para chegar num físico competitivo, só que elas têm um fator limitante também em relação a doses. Umas têm uma dosagem maiores que querem chegar mais rápido, né? Existem os hormônios do DHT, que é uma dihidrotestosterona, que é a oxandrolona, que fazem uso melhor de mulheres, né? Tem as dosagens para as mulheres serem atribuídas, mas mulher também faz uso de testosterona, só que é um pouco arriscado, então vamos supor que não é a melhor opção a mulher fazer o uso de testosterona. Tipo, a gente tem um hormônio muito agressivo chamado acetato de trembolona, né? Esse é o hormônio mais agressivo de qualquer outro esteroide. Então eu faço o uso dele sim, mas mediante a quantidade de semanas soltando para a competição. Isso depende muito do treinador, como é que vai passar. A mulher pode usar? Pode, mas numa dosagem muito baixa. A gente fala aí de mulher de 25 miligramas, né? 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes. Então a mulher nunca... Nunca mais que o homem. Nunca vai conseguir competir com relação a isso. Não vai. Entendi. Um ponto, né? Eu que sou leigo no assunto, um ponto que eu ouvi falar, uma lenda que se conta, né? É que pessoas tomam os mesmos tipos de hormônio que é dado para cavalo crescer. É verdade que dá para aplicar isso aí dentro do bodybuilding ou dentro da musculação, ou para crescer simplesmente? Como é que funciona essa parte aí? Vamos lá. Como eu sou técnico agrícola,
sou técnico agrícola, técnico agropecuária, e eu tenho esse conhecimento também. Então, antigamente se usava muita coisa do uso veterinário para uso humano. Só que hoje o ser humano pesa em torno de 80 a 90 quilos, 100 quilos, dependendo da estatura esquelética. Um cavalo tem 500 quilos, 600 quilos, então isso você tem que denominar muito bem para poder você usar. Isso eu estou falando de antigamente. Só que hoje a indústria farmacêutica da veterinária, quando você fabrica um esteroide para cavalo, tipo, tem um deselicato de boldenona, que é o esteroide para cavalo. O ser humano dá para fazer? O uso, ele faz. Né? A gente usa boldenona para poder aumentar nossa força, aumentar nossa musculatura seca, sem retenção de água. Então a gente usa a mesma coisa que um cavalo usa, mas usa em dosagem muito menor, 10 vezes menos, 20 vezes menos em relação à dosagem para um cavalo. Né? Tipo, tem suplementação que é para cavalo e suplemento alimentar para ser humano. É a mesma substância? Sim, é a mesma substância. É a mesma digestibilidade? Não é. É diferente. O organismo do cavalo é um, o organismo do ser humano é diferente. Né? Então, para isso você tem uma relatividade em relação a isso. Eu não faço uso de algumas coisas de uso veterinário, faço mais o uso dos fármacos atuais. São seres humanos. Um outro ponto que me veio aqui agora é sobre qual a sua opinião, como é que você enxerga a galera que quer pegar um atalho e usa óleo mineral, por exemplo, para dar a impressão de que tem volume. É o seguinte, não é legal. Não é legal fazer isso. Mas tem um ponto que assim, para mim é uma coisa curiosa, que tipo, a galera tá usando óleo no corpo, assim, pendurado, né, no músculo, fica uma coisa bizarra. É bizarro. E é como se eles não enxergassem Isso. que aquilo tá bizarro, assim, e todo o resto do mundo percebe que aquilo ali é uma farsa, fica um negócio monstruoso muitas vezes. Cara, nenhum bodybuilder ele vai fazer uso para ficar assim, nenhum bodybuilder vai fazer isso, né? Até porque existem locais, né, óleos, que quando você injeta, existem bodybuilders que fazem o uso de localizados, mas não dá para perceber, porque sabem fazer o uso. Então é diferente você pegar 10 ml de óleo de localizado, injetar num canto só e inchar só naquele devido à aplicação. Então assim, se formar uma deformação, e isso só consegue em momento cirúrgico, né? Então, para poder tirar, para resolver isso só em momento cirúrgico. Então assim, é muito bizarro você fazer isso. Um cara que não tem nem sequer nem estética, o cara não tem nem estética para isso, não tem volume muscular para isso, né? Não tem membros para poder fazer esse tipo de auto-aplicação. Então assim, não façam. Na maior parte das vezes vai dar errado. Vai dar deformação, não façam isso. Não façam. Entendi. Um ponto aqui que me veio é o seguinte, a gente vai quebrando limites, né? Dentro dessa parte de construção muscular, assim como qualquer outra área, cada fase vai ter desafios diferentes. Você falou algumas coisas aí e claramente você vai ter muito investimento financeiro, investimento de tempo e tudo mais para isso aí. É possível o cara pobre, precisa trabalhar, que tem família, ele conseguir ser competitivo em algum nível? Qual o limite de ser um profissional dentro disso, mas qual o limite que até onde dá para ele ir e até não dá para ele ir mais quando o dinheiro está muito pouco? Vamos lá. A comida hoje ela é metabolizada, tipo, o seu corpo ele não entende o que é batata doce, o seu corpo entende o que é carboidrato.
né? Então, tipo, existem as fontes de proteína mais baratas que tem. Tipo, eu passei a minha vida quase toda no início, que não tinha dinheiro, eu comia muito batata doce e muito amido, que era cuscuz, né? Era ovos. Eu passei muitos anos da minha vida só comendo ovos, para poder não sair da dieta, para poder fazer a coisa mais correta possível. Então passei muitos anos comendo batata com ovos, batata com frango, sempre era a fonte de carboidrato. Então o corpo, ele não entende que você está ingerindo batata doce, macarrão, arroz, ele não entende isso. Ele entende que está entrando carboidrato ali, que ele vai ser metabolizado e vai lhe dar força e vai lhe dar massa muscular. Então dá para fazer uma dieta barata? Dá sim, isso sem hipótese alguma, né? Isso, eu conheço lá amigos meus que têm um físico bom, não tem um físico competitivo, mas a genética também vai ajudar. A genética vai ter um limite também. Vai ter um limite para aquilo, né? Ou você aumenta a quantidade de comida, mas vai ficar limitante em algumas situações. Mas dá para fazer uma dieta barata e ficar no físico legal? Dá. E você fala que vai mudar no processo. E você vai mudar no processo. Eu queria falar justamente desse ponto aí, tipo, você certamente mudou, você se transformou, você é um ser humano melhor. Isso, mentalmente, você precisa passar necessariamente por um caminho de purificação, né, da alma, para você conseguir se manter, né, nisso aí, né? Eu queria que você falasse sobre princípios, quais os princípios que são negociáveis, não só rotina, mas princípios mesmo, para quem quer ser um atleta dentro do bodybuilding. Cara, você pode até errar. Que errar é ser humano como qualquer outro, tanto de dieta como qualquer outra situação. Só que para você manter firme no plano, você almejar aquilo que você quer, construir e deixar seu legado. Se conhecer também, eu acho que é um princípio. Isso, se conhecer mais. Se conhecer suas ansiedades, seus limites, onde você está, as pessoas ao redor, para você não conseguir ser engolido por você mesmo ou pelas pessoas, talvez seja isso. Quando eu era gordinho, quando eu sofria bullying na academia, o pessoal, ninguém olhava para mim. Então era uma visão totalmente diferente, mas eu fiz isso para mim. Hoje em dia, quando eu chego na academia, a galera já fala, o Hertz chegou, o Hertz vai treinar. Então assim, eu sou muito amado pelo pessoal daqui, porque foi daqui que eu vim. Muita gente se inspira, né? Muita gente se inspira. Muita gente está treinando igual um amigo que me viu treinando. Muita gente quer pegar a mesma quantidade de peso que eu pego porque me viu treinando. Sabe que é possível, né? Sabe que é possível. Então, até então, eu tornei tudo possível, né? Tipo, eu não ia imaginar que eu ia pisar num palco do Arnold Classics. Eu nunca ia imaginar. Quando você estava na adolescência lá, a galera chamava você de baleia assassina, ou crujão. Você imaginava que um dia você está pisando? Não imaginava, não. Você não sabia, talvez, nem que existia esse universo. Isso, não sabia que existia esse universo. Só que quando você treina para algum propósito, tipo, eu vou treinar para a galera não me chamar mais de baleia assassina. Mas aí... O presente que você se deu, né? Isso, né? Mas assim... Deus foi tão generoso comigo que não, eu vou lhe dar algo a mais, né? Eu não vou querer que você ganhe muito dinheiro, eu não vou querer que você seja um cara igual às outras pessoas, ambicioso por dinheiro. Eu quero que você seja competitivo em alguma coisa. Então foi isso que me tornou ser competitivo. Eu sou o cara mais simples que tem, coloco qualquer camisa, coloco qualquer bermuda, coloco qualquer sandália e vou sair. Entendeu? Mas quando eu entro no ginásio de musculação, é totalmente diferente a minha visão. É o seu tempo, né? É o meu tempo. Quase a sua igreja, né? É a minha igreja. O meu santuário é dentro da academia, né? E outra, descanso também é muito importante. Descanso. O físico, ele tem que descansar. É no descanso que você cresce. É no descanso. Assim, o treino intenso, a quantidade de execução, a repetição a mais. Então, assim, eu já tive caso de eu chegar e falar, não vou conseguir fazer essa repetição. Não vou conseguir fazer. Só que, assim,
O medo, você tem que ser aliado do medo. Você não pode ter medo de hipótese alguma de pegar a carga que você sonha em pegar, né? Você não pode ter medo, mas também você tem que fazer aquilo com segurança. E isso leva tempo, né? Eu só consegui agachar com 200 quilos, 220 quilos, só depois de 5, 6 anos, 8 anos. Então, assim, quando você chega nos 200 quilos, para você aumentar para 220, aí leva mais 6 meses, até mais um ano. Então, assim, é paciência. Mas também nem tudo é carga. Nem tudo é carga. Mas você consegue ter uma longevidade melhor quando você executa da melhor maneira possível. Entendi. Eu queria ver quais seriam, para a gente finalizar, a gente já está beirando uma hora, quais seriam os conselhos que você daria aí, sei lá, 3 conselhos que você daria para alguém que está começando hoje, né? Para mim, digamos que se eu resolver entrar nesse universo, ou qualquer outra pessoa que está começando, né? E que está passando pelas mesmas dificuldades que você passou nisso, quais os conselhos você daria para a pessoa ter uma jornada menos árdua, que vai ser difícil? Primeiro, você tem que restringir a dieta. O fator calórico, né? Para você não vai mudar tudo de uma vez só, até porque você não vai conseguir. Você vai ter que ir modificando e modelando tudo aos poucos. É fazer sua própria rotina. De tal hora eu vou treinar, de tal hora... É a mesma coisa que eu vou estudar. De tal hora eu vou treinar X horas, vou estudar X horas. Então você tem um tempo para você comer também. Se as suas refeições são voltadas para 3 horas, eu tenho que acordar 1 hora antes, fazer uma caminhada de 40 minutos e comer com 20 minutos após. Então isso você não pode quebrar a sua rotina. A partir do momento que quando você quebra a sua rotina, você sai do seu engajamento. Você não pode sair do seu engajamento. Senão você não vai estar apto com a mente para você poder treinar. Então é tudo isso. Se você acorda mais tarde, você já não é a mesma pessoa de você quando acordar no mesmo horário do antigamente. O seu horário de acordar é 6 horas da manhã, faz o seu cardio de 30 minutos, 40 minutos, come com 20 minutos após. Então seu dia começa 7 horas a primeira refeição, 10 horas a segunda refeição, 1 hora a terceira refeição. Então tudo se denomina nas refeições. É necessário comer 6 vezes ao dia? Não, não é necessário. Se você quiser estabelecer um padrão, 4 refeições no dia já é suficiente, né, para você ter uma vida extremamente saudável para o seu dia a dia, contanto que você faça aquilo necessário para a sua saúde mental também. É mais treino mental do que... É mais treino mental do que a própria academia. Seu treino tem que ser mental. Se você dizer hoje que vai levantar 50 kg no supino, é porque você vai levantar. Se você chegar e dizer, não, eu não vou conseguir, você não vai conseguir não fazer isso. Então isso é você trazer a sua mente voltada para aquilo que você quer. Eu nunca imaginei de eu ser tricampeão alagoano de fisiculturismo. Mas se eu disser assim, eu vou ser campeão, eu vou treinar para aquilo, por mais que demore, mas eu vou fazer acontecer. E a maior gratificação que você tem que ter com você mesmo é quando você chega no nível maior de tudo aquilo que você sonhou, que é no meu caso hoje. Entendeu? Então eu não desisti por conta disso, né? De eu saber que um dia eu ia chegar no meu auge no físico, que é hoje. Hoje eu peso 78, 80 quilos, só que com físico comparado de 90, de 100 quilos, então eu tenho uma certa maturidade muscular já estabelecida no meu físico, né? E não para, velho. Não para, porque se você parar é pior para você. Então, segue uma sequência. Se eu não consigo ir todas as semanas, mas que vá 3 vezes na semana, que no domingo você faça uma caminhada. No domingo é o dia mais preguiçoso que tem, onde você quer dormir e acordar 10 horas da manhã. Aí onde é que está outro fator? É like machine, velho. É como um robô. Todo dia. É a mesma coisa. Todo dia. É todo dia. Vigia todo dia. Entendi, massa, cara. Então acho que considerações finais aí, eu vou deixar você com a palavra final aí pra gente encerrar por hoje.
Obrigado, pessoal, obrigado pelo convite, né? Então é assim, não se prendam a limitações, principalmente no seu físico. O ser humano é capaz de fazer coisas absurdas, seja na musculação, seja em qualquer situação que for. Você pode ter o melhor aproveitamento de você próprio, extrair de você tudo que for que está voltado na sua mente. Então, você não procura desculpas e leva isso para o resto da vida. Se você quiser alguma coisa, você tem que levantar e fazer acontecer. Né? Ninguém vai cair do céu, nada. Mas você tem que estar preparado para, no início, você sofrer para depois você colher o que você está fazendo hoje. É o que eu digo para muita gente quando eu dava uma consultoria, que as pessoas não sabem o poder que elas têm. Isso. Eu acho que existe muita forma de você descobrir o poder. Eu acho que o bodybuilding pode ser um dos caminhos para você descobrir o poder latente que o ser humano tem, o poder individual que você tem. Eu acho que você descobriu o seu poder essa jornada. Muita gente pergunta se eu vou parar um dia, né? Eu digo que eu não pretendo parar um dia. Eu quero deixar meu legado. Como é que você, acho que a última pergunta que eu vou fazer hoje para você quando você partir desse mundo, como é que você quer ser lembrado? Cara, eu quero ser lembrado como o melhor fisiculturista que Teotônio teve. Na minha cidade eu nasci. Né? Eu quero que a cidade enxergue o quanto eu fiz por ela, né, mediante a musculação. Já teve algumas pessoas que deixaram seu legado, né, como o final do Bulo, tinha uma admiração enorme por ele, que era um fisiculturista muito bom. Então ele deixou o legado dele, né, da forma dele ser. Então assim, hoje eu sou o melhor bodybuilder. Hoje eu sou o melhor bodybuilder. Eu quero deixar isso certo para a minha cidade e para a vida toda. Né? Quem era o melhor bodybuilder de todos os tempos? Fui eu. Né? Fui eu. E eu pretendo assumir esse legado mediante muitos anos de vida. Que massa. Harrison, muito obrigado, cara. Inspiração. E minha moto está já quebrando aqui. Um dia eu quero ser que nem você. Valeu.